Então, que agora o Elvis possa, né, ministrar a segunda aula para a gente, falando sobre o Espírito Santo na vida da igreja. Ele já começou a falar aí um pouquinho, já deixou essa curiosidade no nosso coração, né? Então, que nós possamos agora abrir o coração para acolher essas maravilhas que o Espírito Santo preparou para nós hoje. Com você, Elvis. Amém, Eledna, obrigado. Gente, como eu estou feliz de estar aqui com vocês, viu? Que coisa boa. Olha, o nosso segundo tema vai ser o Espírito Santo na vida da igreja. Esse talvez seja o mais próximo a nós, talvez seja o mais comum no nosso cotidiano, no nosso linguajar, inclusive. Mas é importante aqui a gente passar por alguns elementos da compreensão da igreja acerca do Espírito Santo e, de maneira ousada, eu diria até, talvez, da evolução da compreensão acerca da pessoa do Espírito Santo, e que a renovação carismática na igreja contribuiu demais para essa evolução da pneumatologia. Olha só que palavrão, né? Da pneumatologia na vida da igreja. Eu queria então começar esse tema, o Espírito Santo na vida da igreja, a partir de uma citação do Papa João Paulo II, sempre ele, não pode deixar de ser, em que ele fazendo a ordenação diaconal, num dia de Pentecostes, não vou saber o ano exato, pelos anos 90, ele dizia o seguinte, e eu vou ler aqui para não perder a literalidade: ainda que apenas uma vez ao ano seja celebrada a solenidade de Pentecostes, toda a vida da igreja é Pentecostes. Todos os dias, cada dia e cada hora, em cada lugar da terra, em cada pessoa e em cada povo. Deu para ouvir? Então, São João Paulo II já deixa de antemão, se você esquecer tudo que eu vou dizer e gravar essa expressão, já tem valido a pena. Todos os dias na igreja é Pentecostes. Então, São João Paulo II foi um dos que mais falou no seu magistério ordinário sobre, seu magistério extraordinário, sobre a pessoa do Espírito Santo, com documentos, encíclicas, Domino et Vivificantem, por exemplo. Foi um dos que mais se encontrou com a renovação carismática. O famoso Maio de 98, por exemplo, em que aquela Praça de São Pedro lotada com milhares de carismáticos, fundadores de novas comunidades, a própria renovação carismática, enquanto movimento, foi um dos que mais falou do Espírito Santo. Ele próprio também, conta-se que, antes de ir para o conclave que o elegeu, ele visitou um grupo de oração. Conta-se que lá ele chegou a receber oração em línguas. Enfim, tem um outro episódio muito belo nesse mesmo evento de maio de 98. Vou contar aqui um bastidor, tá? Posso? Bem rapidinho. Vocês gostam de historinha, de bastidores? Bota aí no chat. Vou contar. Conta-se que nesse encontro do maio de 98, Papa João Paulo II ele quis se reunir com fundadores de novos movimentos e comunidades. Então, Focolare, Cursilhos, Comunhão e Libertação, a Comunidade de Jesus, que mais? A Beatitude na França, a Renovação Carismática, enfim. Todos os movimentos frutos do Concílio Vaticano II, ele quis se reunir com esses fundadores, novos movimentos eclesiais. E, à época, quem presidia o ICRES era o Charles Whitehead, que a esposa dele é evangélica, e eles têm uma vocação ecumênica já a partir da própria família. Ele conta que reunido ali todos os fundadores, enfim, numa sala lá reservada, carismático, quando se junta, reza, né? Então, estava ali Mateu Calise, enfim, estava Moisés do Shalom e o André Riccardi, enfim, vários fundadores históricos de comunidades carismáticas, e conta-se que um deles, ali, durante a oração em línguas, sentiu a frecha da porta se abrir e como que uma corrente de ar entrar. E aí um abre o olho e vê que está entrando o Papa João Paulo II. E como era assim, 98, então nos anos 90 não estava muito difundido o dom de línguas, ainda tinha um certo estranhamento, admiração, e conta-se esse fundador que ele parou de rezar esperando a reação do Santo Padre. Ele cutuca o do lado, né, que também parou de rezar, cutuca o do outro, e pouco a pouco eles pararam de orar em línguas e ficaram olhando para o Papa João Paulo II, qual seria a reação dele diante daqueles malucos
carismáticos orando em línguas. E aí ele conta que o Papa olhou para aquele grupo e falou assim: por que os passarinhos pararam de cantar? Então, assim, uma história singela e muito bela para ver essa dimensão pentecostal, pneumatológica, que é próprio da igreja, é próprio do passarinho cantar, é próprio do carismático orar em línguas. O Santo Padre acolhia o dom e aquela expressão enquanto Papa na igreja. Então, é uma prova de que a renovação está ali acolhida no seio da igreja, porque ele próprio disse essa frase que eu li há pouco: na igreja, todos os dias é Pentecostes. Isso colocado, qual é então a visão da igreja em relação a Pentecostes e ao Espírito Santo? Qual o papel do Espírito Santo na vida da igreja? Sabemos que tínhamos um ditado, até antes do Vaticano II, antes da renovação carismática, inclusive, até antes da renovação, que dizia-se que a teologia não estava se debruçando muito sobre a pessoa do Espírito Santo. Você tinha grandes compêndios, tratados sobre cristologia, sobre a pessoa do Pai, inclusive, mas sobre o Espírito Santo ainda havia pouca coisa a ser tratada. Obviamente que a igreja sempre teve ciência da pessoa do Espírito Santo, né, pela Trindade, obviamente, né? A Trindade, um não age sem o outro, o Espírito Santo não age sem outras pessoas da Trindade, isso é muito claro na igreja, mas enquanto tratados teológicos, havia pouca coisa, poucos documentos tratando sobre isso. Então, dizia-se que o Espírito Santo era o ilustre desconhecido, o ilustre esquecido, ou numa outra expressão engraçada que dizia que era um prisioneiro de luxo. O Espírito Santo era um prisioneiro de luxo. E aí, alguns movimentos começaram a mudar. Sobretudo, nós conhecemos bem a história, com a Beata Helena Guerra, né? Instando o Papa Leão XIII a consagrar, a falar mais sobre o Espírito Santo, com as suas cartas, até a promulgação da encíclica Divini Ludimunus, e que deu origem a todo esse movimento pentecostal no cristianismo, né? Na virada do século de 1900 para 1901. Parece que errou o endereço, caiu lá em Topeka, no Kansas, com os irmãos, né, protestantes, mas depois chegou em Duquesne, enfim, mas é uma outra história. Mas veja que ainda era um certo ilustre desconhecido. Então, Beata Helena Guerra e Papa Leão XIII foram os grandes protagonistas que deu essa guinada pneumatológica, de reflexão teológica sobre o Espírito Santo na Igreja. E aí veio o Vaticano II, tratando mais sobre a pessoa do Espírito Santo na Igreja, em particular com a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que fala da Igreja, e aí lá, a certa altura, já no seu comecinho, fala sobre os dons carismáticos, os dons hierárquicos, e aí, após o Vaticano II, renovação carismática e toda a efusividade do Espírito Santo como um movimento primaveril nesses tempos modernos. Ou seja, veja que a reflexão sobre o Espírito Santo ela foi ganhando corpo ao longo da história da Igreja. Mas não quer dizer que a Igreja nunca pensou e se debruçou sobre ele. É o que, por exemplo, o Padre Diego Jaramillo, no seu livro Pentecostes Permanente, que eu tive a alegria de traduzir, ele chama de Pentecostes cósmico, né? Toda a vida da Igreja é um Pentecostes. Já na criação, já ali está a pessoa do Espírito Santo, né? A criação do mundo, o cosmos, né? De desordenado para ordenado e bom, né? Na criação já está ali a ação do Espírito Santo. Então, o ato criador, vai dizer a igreja, já é um Pentecostes. Um outro Pentecostes, o anúncio à Nossa Senhora, o próprio Pentecostes de Jerusalém, o Pentecostes joanino, o encontro de Maria e Isabel e o menino João que dança no ventre de Isabel é também um Pentecostes. O batismo de Jesus feito por João é também um Pentecostes. Jesus que expira na cruz, dando o seu espírito, é um Pentecostes. A ressurreição, enfim, todas as ações que nós fazemos de evangelização, de missão, de compreensão da palavra de Deus, em tudo na vida da igreja está ali agindo e atuando a pessoa do Espírito Santo. De novo, como falou João Paulo II, toda a vida da igreja
é Pentecostes. Agora, essa consciência, ela tem sido recobrada cada vez mais. Se formos passar, por exemplo, o que a igreja ensina do Espírito Santo e Pentecostes na Escritura, já vemos ali a sua presença no Antigo Testamento, né, como vemos, por exemplo, na criação, a própria mudança do verbo, quando Deus fala faça-se, faça-se, e quando vai criar o homem é façamos. Então já é ali um indício da ação trinitária, o Espírito de Deus que paira sobre as águas, a presença do Espírito no Novo Testamento, né, no Antigo e no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, em particular nos Atos dos Apóstolos, tanto que é chamado de Evangelho do Espírito Santo. Olha que expressão bela, né? Os Atos dos Apóstolos é chamado Atos do Espírito Santo, ou então Evangelho do Espírito Santo. Se pegarmos a tradição dos ícones, né? Quem aqui gosta de ícone? Coloca aí no chat. Quem já tem, já viu, gosta de rezar, quem admira os ícones. Então, aqueles ícones bizantinos, também há uma presença riquíssima da pessoa do Espírito Santo ali. Eu estou aqui pontuando cada um para mostrar dessa ação do Espírito Santo em toda a história da igreja. Se você pegar a tradição artística, né, cultural, com a iconografia, também tem ali uma presença marcante do Espírito Santo. Primeiro, porque a sua pintura é feita sempre em oração, inspirada pelo Espírito. Dizem que o primeiro ícone foi pintado por São Lucas, né? Ele pintou Nossa Senhora, a chamada Odegétria, né? Aquela que guia no caminho. E se você pegar o ícone da Trindade, por exemplo, que tem ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vê o desenho que o iconógrafo pintou do Espírito Santo, se você olhar bem a veste e a postura do Espírito Santo, ele vai estar como que grávido. Não sei se vocês já contemplaram o ícone da Trindade. O Espírito Santo aparece ali, entre aspas, grávido, ou seja, ele está gerando a nova humanidade. Nós somos feitos homens novos, mulheres novas, pelo poder do Espírito Santo. Então veja que a Escritura, no Antigo Testamento, fala do Espírito Santo, o Novo Testamento fala do Espírito Santo, a tradição artística, cultural, iconográfica dos primeiros cristãos traz presente o Espírito Santo, ou seja, em toda a tradição cristã, o Santo Espírito está ali presente. Portanto, o Espírito, ele é, como diz a própria igreja, na Lumen Gentium também, o Espírito Santo é a alma da igreja, né? O Espírito Santo é a alma da igreja, ele é o motor da igreja. Então, ele alimenta a vida da própria igreja. E, ao mesmo tempo, pelo próprio Espírito Santo, uma compreensão de quem é ele, de quem é o Pai, de quem é o Filho e de quem é e do que é a própria Escritura. Então, o Espírito Santo na vida da igreja também vai iluminar o pensamento da igreja com relação à sua compreensão, interpretação e explicação da Escritura, um crescimento maduro do que os textos sagrados querem dizer. O que isso tem a ver para nós enquanto evangelizadores? Para a nossa pregação ser católica, ela deve estar ancorada naquele tripé do magistério, da tradição e da Escritura. Senão eu fico somente na Escritura como nossos irmãos esperados. Então, a igreja ela já interpretou, ela já compreendeu, ela já explicou e ensinou as Escrituras. E vamos nós hoje atualizando essa mensagem, né, que ela cabe, a mensagem tão antiga e sempre nova, Santo Agostinho, né? Ela é atualizada. Agora, a autêntica intérprete da Escritura é a igreja, como fiel depositária. E quem dá essa autoridade? O Espírito Santo, que assiste a igreja na sua compreensão de Deus, na sua compreensão da Escritura, e vai esclarecendo. Por isso que, de quando em quando, ao longo da história da igreja, você vai ter, graçando ali, algumas incompreensões, algumas heresias, e aí faz-se um concílio. Responde aquela heresia. O Espírito Santo ilumina a igreja e surge um dogma. Então, veja toda a assistência do Espírito Santo na autocompreensão da igreja, na compreensão de Deus e das coisas de Deus. E a igreja, então, assistida pelo Espírito Santo, ela nos ensina o que é a verdade. Então, falar em Espírito Santo na vida da igreja
vai falar da própria história da igreja e dessa assistência do Espírito que vai animando, corrigindo e ensinando os apóstolos em toda a tradição bimilenar ininterrupta. Se você lembrar, por exemplo, Atos dos Apóstolos, o famoso Concílio de Jerusalém, quem lembra aí do Concílio de Jerusalém, né? A querela dos judeus, os judeus convertidos, os novos cristãos, e se deveriam ser ou não circuncidados. Paulo vinha com a experiência de Antioquia. Olha, o evangelho está sendo anunciado, eles não foram circuncidados e está acontecendo. Outros diziam, não, tem que circuncidar. Mas quem foi a palavra final? Do primado de Pedro, que Jesus deu à sua igreja, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificareis a minha igreja. Então, é a Pedro, ao Papa, a sua continuidade, que Pedro dá o munus de corrigir, de ensinar e de ligar o céu e a terra. E graças a Deus, meus irmãos homens, né? Graças a Deus, a São Pedro, acabou essa história da circuncisão, né? Bendita inspiração. Senão, até hoje, a gente estava fazendo isso aí. Então, veja que e tudo isso é a assistência do Espírito Santo na igreja, que está não só no cânone da Escritura, mas a Escritura fechou com o Apocalipse. O cânon fechou com o Apocalipse. Agora eu pergunto, a história da igreja parou de acontecer depois de Apocalipse? Óbvio que não. A história vai continuando, as querelas vão acontecendo, os dilemas vão aparecendo. Então, essa história, depois da Escritura, vamos dizer assim, é o que nós chamamos de tradição. E a igreja guarda esse tesouro no magistério. Ora, se a tradição e a Escritura são tesouros da igreja, eu tenho que guardar esse tesouro em algum lugar, em um baú, né? E esse baú, quem vai tomar conta? É o magistério, é a igreja. Por isso, magistério, tradição e Escritura. E a igreja não é desassistida, ela não toma conta de qualquer modo. Ela tem assistência do Espírito Santo para tomar conta desse tesouro, do tesouro da Escritura, nos explicando o que é, e do tesouro da tradição, aquilo que os padres, bispos foram transmitindo, né, sucessão após sucessão, até chegar a nós hoje, a verdade plena de Cristo, a verdade plena do Evangelho, pela tradição bimilenar da igreja. Ora, todo esse processo de transmissão não se dá meramente de forma humana. A igreja, ao longo da sua história, vamos dizer assim, humanamente, tinha tudo para acabar. Por escândalos, perseguições, dificuldades, mas é a prova de que ela é assistida pelo Espírito Santo e de que as portas do inferno jamais irão prevalecer sobre ela. É essa assistência, é essa manutenção do Espírito na história da igreja que podemos falar da vida e ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, ele tanto está na Escritura, tanto está na tradição, no magistério, e também tem aqui um outro elemento que eu queria destacar. A igreja compreende também que o Espírito Santo ele age em outro elemento fundamental para nós, na sua vida da igreja, que é a evangelização. O Espírito Santo, diz a igreja, é o protagonista da evangelização. Não existe evangelização sem ação do Espírito Santo. Por isso, há uma íntima ligação entre evangelização e ação do Espírito Santo, que nos indica aonde ir, aonde falar, como falar, com quem falar. É ele que nos faz lembrar de todas as coisas, é ele que nos dá, é ele quem dirige a missão da igreja. Lembra dos Atos dos Apóstolos, que, né, os apóstolos eram impelidos para esse ou para aquele lugar, para tal ou para tal cidade? Esse ímpeto, esse ato de impelir os apóstolos a fazer missão, a instaurar igrejas nos lugares mais insalubres possíveis, tudo isso sob o impulso do Espírito Santo. Então, a igreja nos ensina que o Espírito Santo é o agente principal da evangelização. Também nós, na Renovação Carismática, quando vamos abrir um grupo de oração, para fazer aqui o vínculo, né? Quando vamos abrir um grupo de oração, ou quando saímos em missão, no litoral, na serra, nas praças, assim por diante, toda ação evangelizadora
não pode ser meramente fruto de um programa, de um esquema mental humano, de uma estratégia humana, por melhor que seja. Mas, antes de tudo, ela é fruto do impulso do Espírito Santo que nos leva, que nos impele a abrir novas frontes de missão para que mais e mais pessoas conheçam o Senhor. Então, evangelização não se dá sem o poder do Espírito Santo. Por isso a expressão da igreja, né? O Espírito Santo é o protagonista da evangelização. Ele que nos ensina e que nos faz lembrar todas as coisas. Tem uma expressão bela também que eu acho interessante, que já que ele é o protagonista da evangelização, é o Espírito Santo ainda quem nos dá inteligência evangelizadora. Escreve aí no chat, por favor. Inteligência evangelizadora. Ou ainda, criatividade evangelizadora. Por quê? Como vimos há pouco, no outro tema, que tem a cultura, que tem os elementos de hoje, os elementos culturais, sociais, a questão tradicional de cada povo, como é que eu vou chegar naquele povo para evangelizar no poder do Espírito Santo? Portanto, é também o Espírito que me dá inteligência para evangelizar. Ora, se é ir para uma praça, se é fazer um cartaz bacana, uma arte num celular, um banner, um site, ou abrir uma lanchonete, abrir um barzinho de Jesus, abrir uma carreata, abrir evangelização na praia, na serra, um livro que se lança, que se traduz, uma live, um show, enfim. O Espírito Santo me dá inteligência e criatividade para fazer o evangelho chegar a todos os povos. Sem o Espírito Santo, não há evangelização. Ficamos fazendo mais do mesmo, repetindo, repetindo, e não há criatividade evangelizadora. Porque somente ele é o criativo, somente ele é a própria criatividade. Então, é o Espírito Santo que impulsiona na evangelização. É ele que nos dá coragem, é ele que nos dá valentia, é ele que, a exemplo dos apóstolos em Pentecostes, nos faz sair do medo e ter coragem de sair do cenáculo e ir para a praça, para o mundo, para os lugares onde estão as pessoas e falar de Deus. É ele que retira de nós o medo e inspira a igreja na sua missão chamada ad gentes, né? A sua missão a todos os povos. Portanto, se você vai criar uma arte, vai criar um banner, vai criar uma ação, fazer uma live, a Rafa está aqui, né? Vai fazer um Reels, que ela é a rainha do Reels, eu acho maravilhoso. Isso é criatividade evangelizadora, gente, é no poder do Espírito, que atrai, que encanta, que seduz, que fascina. O que eu quero dizer com isso? Existe um caráter estético na evangelização. Existe um caráter atrativo, atraente na evangelização. Não fosse isso, São Pedro não diria para Jesus na transfiguração: é bom estarmos aqui. Obviamente que ele não falou em grego, mas no texto grego é a mesma raiz para bom e para belo, que é kalon, 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 belo e bom. Ou seja, Jesus ele é o bom, Jesus ele é o justo, Jesus ele é o belo. São os três atributos da Trindade, segundo da divindade, segundo a filosofia grega. E a expressão que o Evangelho no grego traz, kalon, essa admiração de Pedro, ele denota que Deus ele é bom, ele é justo e ele é belo. Ele é aquele que nos atrai. Então, a nossa evangelização vai ser atraente quanto mais ela for no poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo ensina ainda a igreja outra característica. Além de ser o protagonista da evangelização, é ele que faz comunidade. Como isso é difícil. Estamos aqui várias pessoas, estamos em comunidade, os nossos grupos de oração, nossas igrejas, paróquias, as comunidades religiosas. Durante um tempo eu fui seminarista, então a vida comunitária nem sempre é fácil, mas ao mesmo tempo é o Espírito Santo que gera a comunidade em nós e nos dá o dom da unidade. Esse é um outro ensinamento da igreja sobre o Espírito Santo. Na Escritura, Novo e Antigo Testamento, na evangelização, mas também na vida comunitária. Tem uma expressão interessante que diz assim, que a vida comunitária é como se fosse um saco de gato,
Quem é que é do Nordeste vai saber bem o que eu estou querendo dizer. Sobretudo mais antigamente, se tinha uma gata, ela paria, dava vários gatinhos, né? Vários gatos. E ficava aquele transtorno lá na casa. O que o pessoal do interior fazia? Pegava aquele saco de batata antigo, colocava os gatos dentro, coitado, né? Colocava o gato dentro tudinho, batia e jogava fora. Imagina a bagunça que era, né? Para se livrar daquela ninhada toda. E aí, essa expressão é interessante, que diz que a vida comunitária é como se fosse um saco de gato. Porque a gente vem com nossas tradições, nossos traumas complexos e nos esbarramos na vida comunitária. Às vezes eu faço mal sem querer com meu irmão. Só que é um saco de gato com o Espírito Santo dentro. Antes, o Senhor bota todo mundo, todos nós, dentro do saco de gato e antes de fechar, ele joga o Espírito Santo. Então, a vida comunitária é um saco de gato com o Espírito Santo dentro, para nos ajudar a caminhar na tolerância, na paciência, na virtude, na convivência sadia, na castidade, na unidade, na abnegação e assim por diante. Portanto, somente no poder do Espírito Santo nós podemos viver em comunidade, viver em comunhão com nossos irmãos no grupo, no ministério, nas pastorais, viver em harmonia, viver em unidade. Então, um outro papel fundamental que a igreja nos ensina, o Espírito Santo é aquele quem faz comunidade. É ele quem nos une a Cristo, é ele quem nos faz conviver e tolerar o outro e nos faz suportar, de ser suporte, né, ao outro. Inclusive nos faz respeitar o dom do outro. Isso é fundamental. Na vida comunitária, não aqui entre nós, mas quando eu fui pregar na Patagônia, viu, Giancarlo? Eu sou um pregador intergaláctico, viu? Então, quando eu fui pregar em Marte, quando eu fui pregar em Saturno, tem muitos carismáticos que não sabem conviver, que têm inveja do dom do outro, que têm medo do talento do outro, que acha que vai fazer sombra. Ah, você chegou agora, já quer sentar na janela, eu estou há mais tempo, então eu mereço mais holofote. E a vida comunitária vai sendo maculada. O pessoal lá de Saturno, Júpiter, tem cada carismático lá que tem que ser convertido. Então, é o Espírito Santo que vai nos dando a parar essas arestas, essas unhas, nessas garras, para não macular os outros, e vai gerando em nós a unidade, e vai tirando de nós o medo do dom do outro, o medo do talento do outro, e tudo aquilo que implica, né? Sentimentos de carência, de inveja, enfim, que vai sendo trabalhado. É o Espírito Santo que gera unidade e faz comunhão. Ao mesmo tempo que também faz gerar essa multiplicidade de dons e carismas na igreja. Aqui mesmo entre nós, quantos dons e carismas nós temos? A questão do jardim, da diversidade. A igreja é como um jardim com várias flores. Flores amarelas, vermelhas, douradas, né? Cheirosas, menos cheirosas, grandes, pequenas. A igreja é um grande jardim que comporta todos os dons e talentos. É a unidade na diversidade. Os carismas mais diversos possíveis, a fundação, o dom de autoridade e assim por diante. Uma outra característica que a igreja nos ensina sobre o Espírito Santo é que ele também auxilia a igreja no dom da autoridade, no dom da sua administração. Então, desde as primeiras comunidades, no primado de Pedro, na autoridade do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, dos párocos, enfim, no magistério, no ensino, na catequese, na correção. Portanto, o Espírito Santo age no dom da autoridade e age na hierarquia. Isso é fundamental. Por quê? Porque há um debate sempre recorrente em que, e mesmo na renovação também vemos isso, que falamos em instituição e carisma. Já ouviram essa expressão? A tensão entre instituição e carisma. Isso é um movimento constante na igreja. A igreja nasce carismática em Pentecostes, é um tanto quanto assistemática, ela se ordena e institucionaliza. O risco é extinguir o espírito, ficou burocrático demais, muita estrutura. Aí depois vem de novo o Espírito Santo, né, no movimento primaveril, e dilui ou flui as estruturas
e fica sempre nessa constante movimento de instituição e carisma. Mas a igreja ensina que o Espírito Santo também está presente, seja no dom da autoridade e na instituição, quanto na ação carismática cotidiana do Espírito Santo. Realidades que não brigam, mas devem se complementar. A organização, a hierarquia, a instituição e a fluidez, a abertura das surpresas do Espírito Santo. A renovação carismática, as ordens religiosas também passam por isso. Nasce lá em 67, do Kesney, aquela coisa espontânea, aí depois se estrutura. Conselho Nacional, ICRES, CARES, estruturou demais, ficou engessado, vamos então talvez ali aliviar um pouco para dar mais espaço. Esse movimento, essa tensão, esse diálogo é constante. Prova mais ainda a própria catolicidade da renovação carismática. Tá? Então, o Espírito Santo também age na hierarquia. Tá claro, gente, essa parte? 10 minutos. Obviamente, né, o catecismo ensina que o Espírito Santo age na vida da igreja e na nossa própria vida de oração. Não há oração sem Espírito Santo. Parece chover no molhado o que eu estou dizendo aqui, mas parece que às vezes a gente, quando caminha na vida espiritual, parece que já sabe como funciona, sabe? Eu já sei como é um grupo de oração. Louvor, oração inicial, pregação, oração da pregação, escuta e avisos. E aí cai-se numa rotina, cai-se numa falta de expectativa da ação do Espírito. Então, íntima relação entre Espírito Santo e oração. Ou seja, oração é dom. Se eu quero crescer na oração, se eu quero aprender a orar, eu devo pedir, pedir, pedir. Tá? O Espírito Santo, que é dom por si também, né? A igreja chama que é pessoa dom, ele quer derramar sobre nós também esse dom da oração. E ao nos ensinar o dom da oração, ele nos ensina sobre ele mesmo. Ou seja, ele nos leva para dentro da vida da Trindade. Então a igreja nos ensina isso. O Espírito Santo é pessoa dom, que nos leva à oração e nos revela, nos ensina acerca dele próprio, acerca da Trindade, a entender mais sobre a vida interior. É interessante que alguns místicos, mestres da oração, falavam que havia 3 vidas, 3 estágios da vida de oração, 3 estágios da vida interior: a dos iniciantes, a dos adiantados e a dos perfeitos. Isso aí o padre Garrigou Lagrange fala muito disso. E, segundo os tomistas, o próprio padre Garrigou Lagrange dizia que é natural que nas etapas da vida interior os dons só aparecessem no segundo estágio. Ou seja, nos iniciantes, eu estou ainda trabalhando em mim algumas questões. Quando eu estou nos adiantados, já caminhando para a perfeição, é que os dons do Espírito tendiam a se manifestar. Com a renovação carismática, né, essa revolução que de algum modo se fez, essas 3 idades meio que mudaram sua ordem, porque nós, mesmo na primeira etapa, mesmo nos iniciantes na vida de oração, já podemos experimentar os dons do Espírito Santo. Tamanha urgência de conversão e santificação do mundo. Então, veja que interessante, que a renovação, de algum modo, ela mudou até essa compreensão já estabelecida secularmente dos mestres espirituais, porque a urgência é tamanha do auxílio do Espírito Santo, mesmo para quem está começando agora, mesmo para os iniciantes na vida interior. Então, há uma relação íntima e inseparável entre Espírito Santo e oração. E aí, também na história da igreja, não vou me delongar muito aqui, né? Aquele que era o luxo desconhecido, como eu falei, o Espírito ele age em cada etapa, em cada concílio, em cada proclamação de dogma, em cada movimento primaveril ao longo da história da igreja. Lá está presente o Espírito Santo. E se for para deixar isso uma coisa guardada em nossos corações, que fique isso. A renovação carismática, ela é um dos avivamentos, um dos movimentos primaveris da história da igreja. Ela não é um apêndice na história da igreja,
mas a renovação, a corrente de graça, o batismo no Espírito Santo, ele está ancorado na tradição de 2000 anos, de tantos movimentos primaveris que o Espírito Santo suscita na história da igreja. Quando parece que vai haver um inverno na igreja, um esfriamento, nosso Senhor sopra um novo sopro e renova a história da igreja com um novo movimento primaveril. Desde Pentecostes, quando nasce a igreja, e aí vai se esfriando e tem uma reforma monástica. Aí os monges sobem para o monte e tem a reforma monástica de Cluny. Aí você tem a reforma teresiana, a reforma inaciana, o franciscanismo, a evangelização dos povos eslavos, a evangelização da África. Você vai ter todos os movimentos ao longo da história da igreja de um novo sopro, né? As ordens mendicantes, ordens religiosas e a renovação carismática está ancorada na tradição de 2000 anos. Nós não temos nem 55, nem temos só 100 com o pentecostalismo. Nós estamos ancorados nos 2000 anos de história da igreja, sempre assistidos pelo Espírito Santo. Esse olhar constante para a nossa história é fundamental para perceber essa ação do Espírito na história da igreja e, porque somos igreja, também na própria história da renovação. Bom, o que mais que a gente pode terminar aqui para falar? Já falei dos movimentos primaveris. Eu queria terminar com uma citação. Uma citação de um patriarca chamado Atenágoras, quando ele fala sobre o Espírito Santo. É um texto que remonta lá no Vaticano II e sobre o papel do Espírito Santo na igreja. Ele diz assim: sem o Espírito Santo, Deus está longe. O Cristo permaneceria somente no passado. O Evangelho seria uma letra morta. A igreja, uma simples organização. A autoridade, uma dominação. A missão não passaria de uma propaganda. O culto, uma velharia. E o agir cristão, uma obra de moral de escravos. Mas, com o Espírito Santo, o cosmos é enobrecido pela geração do reino. O homem combate contra a carne. O Cristo ressuscitado torna-se presente. O Evangelho se faz poder e vida. A igreja realiza a comunhão trinitária. A autoridade se transforma em serviço que liberta. A missão é um Pentecostes. A liturgia é um memorial e antecipação. E o agir humano é divinizado. Então, veja esse contraponto do que é a nossa vida sem o Espírito Santo e a vida com o Espírito Santo. De maneira resumida, essa seria a visão da igreja, do papel do Espírito Santo na sua própria vida, que a anima, que a conduz, que a ajuda a interpretar e ensinar a Escritura e que ajuda a cada um de nós, em particular, a cada fiel na nossa vida cristã e no nosso papel de evangelização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ô, glória! Amém. Amém, Elvis. Muito obrigado, meu irmão. Meu Deus do céu. Quanta riqueza, quanta graça. No tempo, né, Inara? Ele sempre no tempo, ele sempre certinho. Nossa, que exemplo, viu? Exemplo para todo pregador, formador, professor. No tempo sempre, né, gente? Elvis, meu querido. Vamos abrir aqui o espaço para as perguntas e respostas. Deixa aqui, irmãos, que o Eliseu vai estar recolhendo. Mas desde já, meu irmão, mais uma vez eu quero te agradecer por tudo. Que aula riquíssima, que coisa profunda, né, irmãos? Que brilhante para o nosso exercício profissional, exercício ministerial, né, como comunicadores da Boa Nova e também para a nossa missão como um todo. Daqui a pouco eu te agradeço mais, a gente reza por você, mas vou aqui abrir para as perguntas. Muito aprendizado, né? Verdade, meus irmãos, verdade. Eu, Inara, eu também fui no tempo, viu? O Elvis não foi louco, não. Olha, chagas eternas aqui agora. Chamar o Zé para rezar pela cura de novo agora. Então, Eliseu, com você, irmão. Então, os irmãos aí não tem pergunta nenhuma, tá? Acho que todo mundo entendeu. Ou estão com vergonha de perguntar aí pro Elvis, né?
Mas, irmãos, antes do intervalo, quem quiser fazer alguma pergunta aí relacionada a esses temas, a Maria Helena está pedindo para repetir a citação, se puder colocar, né, reformular a citação do que seria, né, pro Não é Elvis. muito grande, eu vou colocar no grupo, aí você compartilha, tá bom? Tá ok. Vamos lá, irmãos? Alguma pergunta? Eu queria somente, antes do pessoal colocar as perguntas aí, né, falar para vocês assim da alegria, né, gente? Da alegria de saber que nós temos essa aula sobre a pessoa do Espírito Santo da nossa Enacom. A nossa escola não é só técnica, é uma escola que tem conteúdo espiritual, conteúdo humano, né, formação humana e formação técnica também. Então, que a gente possa entender que tudo isso, meus queridos irmãos, a gente possa aliar, não é, essa graça de entender um pouco mais da ação do Espírito Santo na vida da igreja e no nosso fazer comunicativo. Afinal de contas, não existe comunicação sem a Trindade, né? Quem vamos comunicar? A não ser a Trindade, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos conduz, é ele que nos ensina como comunicar. Não é? Se eu estiver falando alguma heresia, me corrija. Estou até com medo de falar aqui, irmãos, como Elvis aqui. Vou mandar para o Santo É o Ofício. Espírito que nos impulsiona, não é? Não é, Elvis? É mais ou menos assim essa dinâmica. A gente aprende sobre o Espírito Santo para melhor compreender, melhor para escutar, né, o coração do Senhor, para que Ele devolva isso para a gente, nos enviando em missão. É mais ou menos assim, irmão? Estou muito errado. Tá certíssimo, João Carlos. Sem o Espírito Santo, toda missão é vazia. Essa compreensão da igreja, ela é muito clara e deve ser vida para a gente, né? Não tem missão fruto de estratégias, planejamento, embora faça parte da organização, mas não tem plano estratégico, não tem escritório, não tem papel que supere a criatividade do Espírito Santo, sabe? Ele é o criativo, ele é que nos dá inteligência, ele é que nos dá novos meios, novos métodos. Então, é impossível a gente ir para a evangelização sem pedir minimamente a orientação do Espírito Santo, senão vai ser só fruto de um esforço nosso. E o nosso esforço não converte, não toca, não regenera o ser humano. Aí eu me recordo do ciclo da comunicação. Na verdade, não é bem o ciclo da comunicação, é os 3 pilares, né? Que está lá na apostila. A técnica, a unção e a experiência, né? Para que eu tenha um objetivo, né? Para que o meu comunicar ele seja fecundo, seja eficaz, eu preciso ter entrelaçados, né? A técnica, a experiência e a unção, né? Eu posso ter a melhor técnica, posso ter anos de experiência, de caminhada, mas se eu não tiver unção, ou seja, o Espírito Santo, eu apenas vou me fatigar e a minha comunicação, aquilo que eu fizer, ela não vai atingir os corações, né? É isso mesmo, irmão. O Vinícius colocou aqui no chat, né? Tudo que aprendemos essa semana só faz sentido quando ativado pelo Espírito. Amém, meu irmão. É isso mesmo. Glória a Deus. Mais alguém quer fazer algum comentário? Pode ligar o microfone. Cadê a Denise? Cadê o Cledson? O Cledson comentou que vai chegar daqui a pouquinho, né? Teve uma missão da paróquia lá. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Miriana, Kátia, Giovana? Não, ninguém? Então, meu irmão, olha só, Elvis, você conseguiu dar uma aula onde não deixou dúvidas nos nossos queridos irmãos, né? Fico muito feliz com isso. Qualquer dúvida, irmão, vocês podem, se aparecer depois, podem colocar lá no grupo dos alunos que a gente passa para o Elvis. Pode ser, Elvis? Claro. Amém. Eliseu, falar alguma coisa? Não. Então, amém. Então, vamos agradecer então ao Elvis agora, né, irmãos? Eu vou agradecer a Eliade vai conduzir a oração por você, meu irmão. Eu queria mais uma vez, em nome do todo, tem que digerir tudo primeiro, né, Marcelo? É verdade, meu irmão, concordo contigo, realmente. Em nome de todo o Conselho Nacional, o GSC Brasil, nós queremos agradecer a você, meu irmão. Com certeza a sua aula foi muito rica, sua aula pôde trazer para nós esses conhecimentos, né, que extrapolam as nossas
limitações, nosso conhecimento tão limitado, e com certeza abriu muita mente dos comunicadores para melhor evangelizar. Muito obrigado, Elvis. Deus te abençoe. Queremos contar com você mais vezes, hein? Se Deus Amém. quiser. Estou à disposição, pode contar. Amém. Amém, Elvis. Olha, inclusive, Eliedna, inclusive tem pessoas, já falaram aqui, já estão procurando saber onde você mora para comprar passagem para te levar, Elvis, para o Brasil, viu? Se prepare. Ele mora em Felizmente, Fortaleza, viu, gente? felizmente o Elvis já é conhecido aqui em Roraima. Todo ano ele vem aqui com a gente. Amém. Agora tem que ser Agora escondido. A gente foi divulgar agora, ele vai ficar com a agenda cheia para vir em Roraima. Saco. Amém. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém, Elvis. Foi uma maravilha a sua aula, né? E o que eu tirei da sua aula é que a comunicação sem o Espírito Santo, ela não é a comunicação da Boa Nova, né? Então, que a gente possa guardar isso no nosso coração, que a nossa comunicação precisa estar com o Espírito Santo de Deus, e sim, ela vai ser uma comunicação da Boa Nova, amém? Então, que nós possamos estender as mãos sobre o Elvis nesse momento, em gratidão a todas essas palavras que o Senhor colocou ao seu coração e foram transmitidas para cada um de nós. Que essas palavras que foram transmitidas, elas possam ser acolhidas no nosso coração e possam dar frutos em abundância, frutos de uma verdadeira comunicação no Espírito Santo. E que Nossa Senhora possa ser sempre a sua intercessora, intercedendo por todas as suas missões, por onde você for levar essa boa nova. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada por ter sido um anjo Gabriel hoje para cada um de nós. Amém, irmãos?